Bendito é o Senhor. Bem, nós tivemos no dia de hoje muitas reuniões maravilhosas. E o Senhor, Ele é tremendo, porque a palavra dEle é algo incrível. A gente come de manhã, a gente come à tarde, à noite, de madrugada. E a gente sempre tem a fome de se alimentar da palavra de Deus. É interessante que o Senhor Jesus, Ele nos ensina a combater algo que no Antigo Testamento não é muito colocada diante de todos. E o Senhor, Ele nos ensina a combater os demônios. É muito interessante porque as pessoas não estão muito acostumadas a enfrentar o diabo. É mais fácil nós enfrentarmos uns aos outros e falarmos palavras até agressivas e de maltrato do que agredirmos o Satanás. É muito comum dentro das religiões e dentro dos contextos que as pessoas acabam por um agredir o outro, e hoje o ser humano está tão agressivo que dá medo. E a gente fala uma coisa e o ser humano entende outra. É triste. Porque Satanás, ele está interferindo demais no amor, na comunicação, no entendimento. E ele deve ter muita raiva, o nosso inimigo deve ter muita raiva, porque a palavra de Deus, nós subimos com Jesus, ela é transmitida de uma maneira que, ainda que a pessoa não queira servir a Deus, ela passa a entender. Ela passa a entender que é uma luta de reinos. E que tudo que nós fazemos nessa vida é uma batalha espiritual. No sábado passado, o Senhor trazia uma mensagem falando daquela passagem de Daniel, onde Daniel ficou ali orando e jejuando e esperando algo do Senhor, uma resposta. E o Senhor já havia enviado um anjo, e o anjo foi impedido pelo príncipe da Pérsia. Lembra da mensagem? Amém. Por 21 dias, o anjo ficou impedido de chegar com as notícias até Daniel. E olha que Daniel, o nome de Deus, profeta do Senhor. O Senhor teve que mandar reforço. Mandou, se não me engano, o arcanjo Miguel, para que lutasse com a espada contra o príncipe da Pérsia. E nós não estamos falando de guerras físicas, e olha que no Antigo Testamento era muito comum isso. E até a profecia que é levada até Daniel se tratava, sim, dos próximos reinos e governos que haveriam depois dele. Mas naquela passagem da Bíblia é declarada uma batalha espiritual. Daí vem o Senhor Jesus, por volta dos 30 anos de idade, e começa o ministério dele na terra. E quando o Senhor Jesus começa o ministério dele na terra, o primeiro passo que Jesus dá, ele vai até o batismo nas águas. Jesus vai até o Jordão, onde estava João Batista batizando nas águas. E é batizado por imersão, como a maioria de nós aqui já fomos, aleluia. Aleluia. Logo em seguida, que Jesus sai das águas, desce sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, em forma corpórea de uma pomba, o Espírito de Deus. Jesus nasce ali da água e do Espírito. Mas logo em seguida, Jesus vai passar por um período de 40 dias de jejum. E o jejum é acompanhado com uma busca pela presença do Pai. Mas nós sabemos que do período de 40 dias, lá no final, Jesus deveria estar bastante debilitado, bastante cansado. Mentalmente, quando nós deixamos de comer, ficamos bastante fragilizados. E olha que nós somos capazes de ver pão, mesmo tendo tomado ele de manhã, comido ele junto com o café da manhã. Ainda mais 40 dias. E Satanás teve a ousadia de enfrentar o Filho de Deus, mandando ele transformar a pedra em pão. Quanto mais a nós, nascidos de Deus, filhos por adoção de Deus. Como Satanás, ele não vem e não nos enfrenta, mas veja, desde o primeiro instante, Jesus Cristo, ele começa a nos ensinar que Satanás, ele é atrevido. A partir do momento que nós aceitamos Jesus e descemos as águas e nos batizamos, aleluia, no nome de Jesus Cristo, e passamos a viver segundo a vontade do Espírito Santo, Satanás, ele não se conforma, e assim como ele fez com o Filho de Deus, ele vem e nos provoca. Porque antes nós éramos dele, e agora
Jesus. E Ele não aceita que um dia Ele nos perdeu. E Ele nos perdeu sim, porque nós já éramos do Deus Altíssimo e não tínhamos que estar nas garras de Satanás. Quando nós vamos fazer um trabalho de libertação numa pessoa, é muito difícil. Parece fácil. Sabe, queridos, eu acho mais fácil fazer um trabalho de libertação numa pessoa mal criada. Porque uma pessoa mal criada, parece que o diabo já manifesta com as palavras feias, com os palavrões, já manifesta querendo bater na gente, querendo arrancar os cabelos da gente, e a gente já vai no tapa espiritual e arranca o diabo da pessoa. Estou falando tapa espiritual, tá? Mas quando se trata de uma pessoa que está endemoniada e ela é educada, meu Deus, você não sabe o que falar naquela hora. Eu falo com experiência, gente. Nasci na igreja, cresci na obra de Deus, eu não tive um momento fora da casa do Senhor em todos os meus 38 anos de vida. E de repente, queridos, quando eu me deparo com uma pessoa que é endemoniada, mas ela é extremamente educada, só muito poder de Deus mesmo. Você não tem como falar assim, olha o pecado, porque a pessoa, a educação faz ela dar aquela volta e você não tem como expulsar o demônio. Já passaram por isso? Eu, a pastora Cláudia, direto. Vocês já passaram? Diante de uma pessoa que você sabe que está possuída de demônios, mas ela é educada, um olhar meigo para você, uma voz até gostosa, suave. A pessoa é limpinha, cheirosa, fala bonito. Ai, com licença, por favor, obrigado. Você vai falar, meu Deus, com que demônio eu vou brigar? Mas vou falar para vocês, o diabo é fedorento em qualquer lugar. Com certeza. Muitas vezes é necessário Deus nos mostrar em sonho para nós percebermos como Satanás ele está agindo na vida de uma pessoa. Satanás, ele pode estar num corpo bonito, bem arrumado, num corpo feio. Ele é fedorento, ele é sujo. Ele é mentiroso, ele é falso. Ele é invejoso. E não importa se o corpo daquela pessoa tem um olhar meigo, uma voz mansa e uns palavreados educados, mas Satanás ali, ele é um monstro dentro de um ser humano. E nós, a casa do Senhor, nós aprendemos a expulsar os demônios. Você acha que todas as pessoas que caem no papo do diabo foi na estupidez? Não. A palavra de Deus diz que a mulher leviana ninguém pode descrever como ela é realmente. Porque a sua feição, ela é diferente, o seu palavreado é diferente, ela fala manso, ela é enganosa. Ninguém percebe o que ela acabou de fazer. A palavra de Deus fala bem assim, limpa um beijo e sai como se nada tivesse acontecido. É isso? E nós muitas vezes achamos, a pessoa caiu, olha, mas que burrice cair naquele pecado. Não, queridos. O pecado ele se apresenta de uma maneira, às vezes, muito bonita, muito nobre, muito educada. E não estou falando só do pecado do sexo, porque acho que esse já ficou bem ultrapassado. Já ficou bem ultrapassado. Nós somos levados pelo Satanás a pecar contra Deus constantemente se nós não tomarmos a consciência. Isso é verdade, Jesus. Porque diz a palavra de Deus que nós podemos negar o Pai e o Filho, mas nós não podemos blasfemar, mas nós não podemos blasfemar com palavras contra o Espírito Santo. Não está falando com atitudes, está falando com palavras. Olha o perigo que há nas palavras. E muitas vezes Satanás ele nos faz tropeçar em palavras. Não vai dar certo, eu não consigo, nada pode mudar essa situação, por quê? Aparentemente nada pode mudar. Se Deus quiser, Ele muda. Com certeza. Ele vai fazendo a gente, sabe, empurrar Deus de lado. Nós vamos exercitar a fé aqui e aqui também, na boca. E nós vamos falar, se Deus quer, o mar se abre. Pela fé. Se é da vontade de Deus, se o Pai entrar em concordância conosco, tudo é possível. Aleluia. A religião da nova era, por exemplo,
nova